Aula de número 8, História do Brasil, terceira série de ensino médio, primeiro reinado. O primeiro reinado vai de 1822 a 1831. 1822 é o ano em que Dom Pedro proclama a independência do Brasil, né? Naquele que foi mais uma trama para se manter no poder do que um processo revolucionário, que a gente sabe, a gente viu na aula anterior, que não foi um processo revolucionário. Em 1831 é o ano que ele abdica do trono em nome do seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 aninhos de idade e não podia tomar posse do trono. Por isso, em 1831, vai ter início o período regencial, que vai até 1840, que é quando Dom Pedro II pode tomar posse, né? Entre aspas, né? Não podia, foi dado o golpe da maioridade, que nós vamos ver nas aulas posteriores. Então, o primeiro reinado, em síntese, a gente pode classificar assim, foi um período conturbado. Por que foi um período conturbado? Porque era um período em que o Estado brasileiro ainda não estava consolidado. É um período de consolidação de Estado. Não existia Estado brasileiro até então, né? O Brasil era colônia de Portugal. Então, o Estado brasileiro nasce com a independência. E aí ele já nasce de uma forma bastante conturbada, uma disputa entre Dom Pedro, a elite brasileira, que era uma elite agrária, e os portugueses, que ainda influenciavam bastante aqui no Brasil. Então, inclusive, os portugueses, com a pressão dos portugueses, vai fazer com que Dom Pedro volte para Portugal, porque ele, além de ser imperador do Brasil, no momento da independência, ele era herdeiro do trono português, uma coisa que não faria sentido, mas que aconteceu no Brasil. Então, após a independência, o Brasil tornou-se uma monarquia territorialmente unificada. No entanto, não se justifica esse fato pela existência de uma identidade nacional consolidada. Os sentimentos regionais pareciam mais fortes que o nacional naquele momento. Então, é o que eu até falei nas outras aulas. Não tinha aquele sentimento de sou brasileiro, né? Tinha um cara que falava que eu sou paulista, eu sou mineiro. O pessoal do Nordeste, né, se identificava mais ali no Nordeste. Inclusive, teve uma revolução que, inclusive, foi proclamada a República, a Confederação do Equador, né, que tentou se separar do Brasil. Então, não havia esse sentimento nacional. E na aula que eu dou sobre nacionalismo, eu falo muito sobre isso. Não existia um sentimento nacional, não existia o brasileiro. Né? Primeiro se cria o Estado, depois se constrói o sentimento nacional. É igual aquele exemplo italiano, né? Criamos a Itália, agora falta fazer o italiano. Então, no Brasil também é a mesma coisa. Né? Criamos o Brasil, é um império, né, unificado, porém, não havia esse sentimento, né? Vamos dizer assim, faltou combinar com o povo, né? Que ele ia fazer esse movimento revolucionário. Então, isso mostra que não foi uma revolução, né? O povo não estava participando, o povo não participou. Então, esse sentimento nacional não existe, né? O sentimento regional é muito mais forte durante esse primeiro reinado, o que vai causar muitos problemas para Dom Pedro I e também durante o período regencial. Quem vai consolidar esse poder unitário vai ser o seu filho, Dom Pedro II, né? Que vai ser muito mais querido pelo povo do que o seu pai e do que os regentes. Né? Inclusive, quando Dom Pedro II é abdicar do trono, né, no golpe da República, escravos vão se despedir dele, né, porque vão ver ele como um libertador, apesar dele não ter sido, né? A gente sabe que a monarquia se estabeleceu no Brasil, se permaneceu no Brasil, porque ela garantia a manutenção do trabalho escravo
que era um desejo da elite agrária, essa elite agrária, né? Porque quem mandava de fato no Brasil já era a elite agrária desde o fim do período colonial, durante o período imperial e no início aí da República. É a elite que vem mandando no Brasil, e a elite agrária, e o que fez com que o Brasil tivesse um atraso imenso na sua industrialização. O Brasil vai iniciar a sua industrialização só lá na Era Vargas, exatamente no período em que vai terminar esse domínio, entre aspas, né, da elite agrária, entre aspas, né, porque a elite agrária continuou, o poder continua até hoje. A gente conhece que existe aí a bancada rural, né, que quer destruir, né, floresta, quer tomar a terra de índio e usa do seu poder econômico para isso junto ao governo. Então, o sentimento regional fez com que foi possível defender uma unidade territorial brasileira é justificada por uma tentativa de Dom Pedro I em se apresentar como um símbolo nacional unificador, como elo que uniria todas as regiões do Brasil em torno do seu projeto de poder. A consolidação da independência não ocorreu de repente. Então, o que mudou um dia depois da independência, da proclamação, né? Quase nada, não mudou quase nada para o cidadão, para aquela pessoa lá que estava lá na fazenda, né? Às vezes alguns nem estavam sabendo, né, dessa história de independência, porque não foi um processo que veio acontecendo, que o povo foi vendo acontecer, que o povo clamou por ele, né? Não aconteceu isso. Então, os conflitos contra os portugueses duraram até o ano seguinte, e o reconhecimento da emancipação pelas nações europeias só ocorreu em 1825. Então, inclusive, né, então continua essa disputa entre o Estado brasileiro com os portugueses, e aí a gente sabe que Portugal vai aceitar só depois que receber uma indenização, que é quando nasce aí a dívida externa brasileira. O Brasil tem que emprestar esse dinheiro para pagar essa indenização a Portugal. Tadinho dos portugueses, né? Perderam né, tudo que investiram aqui. Eles nem gostavam de investir nada, né? Desde lá do começo eles não investiam. Quando eles fizeram as capitanias hereditárias, onde quem tinha que investir era o capital privado. Na mineração, eles só queriam pegar ouro, não investiam em novas técnicas de mineração, a mineração que era praticada, que era muito rudimentar, e, porém, né, se reconhece esse direito que eles tinham de receber essa indenização, lógico que influenciado pela Inglaterra, que iria emprestar o dinheiro e levar no bojo, né, fazer com que o Brasil fique dependente da Inglaterra. Então, o Brasil deixa de ser dependente de Portugal e passa a ser dependente da Inglaterra. Aquele pacto colonial que existia com a metrópole Portugal, né, de certa forma passa a existir, entre aspas, ali com os ingleses, né. Então, o que temos que entender aqui? Que o processo de consolidação da independência não ocorreu de uma hora para outra, né. A proclamação foi em 1822, o reconhecimento pelas nações europeias foi só em 1825. Nesse período aí já teve acontecido muita bagunça aqui, né? A Assembleia Constituinte já tinha proclamado, elaborado, né, a Constituição da Mandioca, né, que Dom Pedro não gostou nada disso, e aí ele ortogou uma outra Constituição em 1824, né, que é considerada a primeira Constituição do Brasil, já que a da Mandioca nem sequer entrou em vigor, né. Seria a primeira Constituição, mas ela não entrou em vigor. Dom Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte, com ela a Constituição da Mandioca, que tem esse nome exatamente porque, né, não dava poderes para Dom Pedro e dava mais poderes para a elite agrária que estava lá na Assembleia Constituinte. E, né, um dos principais, né,
pontos dessa Constituição que Dom Pedro elaborou foi o poder moderador, né, que fez com que ele tivesse poderes ilimitados. A formação do Estado e do governo. No contexto da elaboração da Constituição brasileira, o Partido Brasileiro e Dom Pedro I entraram em atrito. O imperador resistia em ter suas ações políticas limitadas pelo poder legislativo. Para o monarca brasileiro era necessário um poder centralizado, forte, capaz de enfrentar possíveis tendências democráticas e desagregadoras. Olha só. Então, foi nesse contexto que Dom Pedro criou o poder moderador, né? Porque ele estava descontente, porque com essa legislação aí elaborada pelo Partido Brasileiro, poderíamos ter democracia, né? Então, Dom Pedro se colocava assim como liberal, né? E instaurou, colocou os três poderes. Tinha os três poderes na monarquia. Porém, esse quarto poder, o poder moderador, anulava praticamente outros poderes, o que fazia de Dom Pedro praticamente um déspota esclarecido, né? Na verdade, né, era um ditador, né? E essa história de poder moderador, né, para garantir paz, né, foi o que alguns bolsonaristas estão usando agora aí, né? Dizendo que as Forças Armadas seriam o poder moderador, e a gente já viu que pela Constituição atual do Brasil de 1888, não existe essa história de as Forças Armadas serem poder moderador, coisa nenhuma, né? Por isso que é bom estudar a história, né? Não vamos cair na mesma cilada que o povo caiu naquele momento em relação a Dom Pedro, quando ele instaurou esse poder moderador, que anulava os outros poderes e fazia com que ele tivesse poderes ilimitados. A disputa entre poderes resultou na dissolução da Assembleia Constituinte e na aliança política de Dom Pedro com os comerciantes portugueses, organizados em torno do Partido Português, né? E isso deixou a elite brasileira extremamente enraivecida, né? Como que a gente se torna independente e ele se alia aí ao Partido Português, os comerciantes portugueses. Em 1824, Dom Pedro ortogou a primeira Constituição praticada no Brasil, né? Inclusive, né, esse termo, Constituição praticada, né? A primeira Constituição foi a da Mandioca, que não entrou em vigor, né? A primeira praticada foi a de 1824. E o termo também, ortogou, né? A da Mandioca, né, que foi elaborada pela Assembleia Constituinte, seria promulgada, né? Quando uma Constituição ela é mandada goela abaixo, a gente usa o termo outorgada, né? Quem for, futuramente aí for estudar o direito, for estudar para concurso na área do direito, vai estudar muito sobre essas constituições. Quantas constituições foram promulgadas, quantas foram outorgadas? Nós tivemos várias constituições no Brasil. O catolicismo foi oficializado e os poderes executivo, legislativo e judiciário e moderador estabelecidos. Então, o Brasil era uma monarquia, né, onde, né, existiam os poderes, né, com o poder moderador que praticamente anulava os outros, e tendo o catolicismo como religião oficial, né? Hoje, o Estado é laico, né? O Estado brasileiro é laico, né? Não é que ele não não deixa que tenha religiões, ele, ao contrário, ele permite que tenha a liberdade de culto de vários cultos, né? Quando você estabelece que uma religião é religião oficial, aí você proíbe as outras, né? Então, muita gente confunde quando fala laico, ele acredita que é um Estado que se opõe à religião, que não permite a religião. Ao contrário, laico, ele permite que exista uma pluralidade de manifestações religiosas, mas que o Estado não vai ser influenciado por essas manifestações religiosas. Então, que separa em dois campos. E é por isso, exatamente, que nas repartições públicas não pode mais ter ali um crucifixo, uma imagem de Jesus, né? Porque se fosse para ser assim, teria que ter de todas as entidades, de Umbanda, tudo, né, o símbolo de cada religião que existe no país, né?
Então, como o Estado é laico, né, então não precisa ter de nenhum. Então, por isso que não tem. Né? Inclusive, quando foi estabelecido isso, muitos católicos estão tirando Cristo de tudo, né? Aí, inclusive, alguns padres falavam assim, não, Cristo está em você, né? Quem é católico de verdade acredita. Cristo está nele, Cristo não precisa estar lá na repartição pública, né? O próprio Cristo disse, né? Dai a César o que é de César, né? Então, não se confunda o que é do Estado e o que é do campo religioso. Então, por isso que hoje o Estado brasileiro, ele é laico, e naquele momento ele era católico, tinha o catolicismo como religião oficial. Inclusive, essa mistura que tinha do catolicismo com o Estado era a igreja que se submetia ao Estado. Dom Pedro, né, escolhia alguns bispos, né, batendo de frente até com as escolhas do Papa. O poder moderador atribuído ao imperador permitia a nomeação de senadores, permitia a ele a nomeação de senadores, possibilidade de dissolver a Câmara e a convocação de eleições para a renovação do direito de sancionar, ou seja, aprovar ou vetar decisões do Legislativo. Então, esse poder como eu disse, anula os outros poderes. Em qualquer momento que Dom Pedro tivesse alguma desvantagem na Assembleia, ele dissolveria a Assembleia, né? Na atual conjuntura política do Brasil, a gente vive uma democracia de coalizão, né? Onde temos o presidencialismo, e aí o presidente, que é o poder executivo, ele tem que ter uma relação com o legislativo para poder governar. Então, por muito tempo se foi e continua sendo, né? O toma lá, dá cá, né? Que para ter essa coalizão, você tem que chamar os partidos para governar com você, para ele te apoiar. Então, tem essa distribuição de cargos entre os partidos, né? E que o nosso atual presidente disse que não haveria mais, mas que já voltou atrás, porque estão aí na iminência do processo de impeachment, ele precisa do apoio dos partidos. Então, ele esqueceu tudo que ele falou na campanha e vamos lá, vamos distribuir cargo para ter governabilidade, né? Então, assim que se dá, né? Naquele momento, não tinha nada de distribuição de cargo, Dom Pedro podia ir lá, usar o seu poder moderador e simplesmente dissolver a Assembleia. Se existisse hoje, também nosso presidente poderia, no momento de irritação, ir lá e dissolver a Assembleia, ou até mesmo dissolver o Poder Judiciário, né, já que o Poder Moderador, né, influenciava sobre todos os três poderes. Lembrando também uma coisa, o Poder Moderador, ele não foi anulado no segundo reinado, ele continuou vigente, porém, Dom Pedro II não fazia uso dele, mas era bastante questionado também a permanência desse poder, né? Dom Pedro II, ele instaurou no Brasil uma espécie de parlamentarismo às avessas, né? Ele foi muito mais hábil do que o seu pai para governar, e aí ele ficava trocando no poder os grupos políticos, né? Fazendo um revezamento no poder desses grupos políticos, e então ele tinha muita habilidade. Então a gente poderia até chamar de tomar lá da cá também, né? E aí o máximo disso foi quando ele colocou os dois grupos no poder, né, tanto liberais quanto conservadores no poder. Então, Dom Pedro II foi muito mais hábil que o seu pai, Dom Pedro I. A Constituição de 24 apresentava certo conteúdo liberal ao organizar os poderes e as atribuições de cada um deles. Porém, esse avanço seria mais teórico do que prático. É nesse termo aqui que eu coloco Dom Pedro como um déspota esclarecido. Vamos só lembrar o que é um déspota esclarecido. Um ditador é um déspota. Aí, quando teve as revoluções liberais, os reis absolutistas, eles iam maquiando seu governo com aparência de liberal. Então, eles foram classificados assim, de déspotas esclarecidos, que tinham um governo que, na prática, era maquiado, revestido do liberalismo, mas que na prática não era liberal, assim. E foi isso que Dom Pedro fez, né? Dom Pedro, na verdade, quem fez, né, quem era o arquiteto das ações de Dom Pedro era José Bonifácio, né? José Bonifácio que
né, conseguiu, né, instaurar esse despotismo esclarecido aqui no Brasil. Crise econômica e os conflitos e a abdicação de Dom Pedro I. O modelo econômico adotado no primeiro governo independente do Brasil continuava agroexportador e permaneceu por muito tempo. A ausência de um produto capaz de impulsionar de maneira significativa a exportação brasileira, o escravismo que estagnava a circulação de riqueza e a dívida externa contraída para a consolidação da independência e para a formação do Estado, acarretaram uma crise econômica que só seria superada com o fortalecimento econômico das lavouras cafeeiras na segunda metade do século XIX. Segunda metade do século XIX. Então, Pedro está aqui na primeira metade, né? 1822, primeira metade do XIX. Então, Dom Pedro não teve um momento econômico bom para fazer a sua tomada de poder. Como eu já falei em outras aulas, a economia é preponderante para manter alguém no poder. Às vezes, um governante ele pode ter medidas muito ruins, muito estapafúrdias, mas ele permanece no poder, porque a economia vai bem. Né? Era assim que os generais romanos faziam para permanecer no poder, né? Faziam o pão e circo, né? Porque a população, estando com o aspecto físico bem, tendo o que comer, tendo ali uma diversão, ele se cala em relação ao desmando do governo. Né? A gente via isso com o Donald Trump. A economia estava muito bem lá e ele estava super bem, aí caminhando para a reeleição. Né? Aí veio a pandemia, veio uma série de problemas, e os Estados Unidos está pegando fogo agora, e ele está bem mal nas pesquisas, 13 pontos atrás do candidato dos democratas. Então, isso mostra que a economia está bem, né, favorece qualquer governo, né? A pessoa, apesar do governo ser ruim, às vezes o governo ruim, né, a economia, né, como ela é global, né, então, o mesmo governo sendo ruim, a economia consegue fluir muito bem. Agora, quando a economia está ruim e o governo é ruim, aí piora tudo. Aí, né, aí a população começa a se revoltar, só começa a ver os desmandos do governo. Né? Então, vamos só lembrar aqui. Então, Dom Pedro, ele entra nesse momento ruim, né? Havia acabado aí o ciclo do açúcar, já tinha acabado lá no período colonial. O período da mineração já estava esgotando, porque, como a gente sabe, o ouro encontrado nas minas aqui do Brasil era um ouro de aluvião, um ouro que se esgotava facilmente. Então, e essa transição da mineração para a cafeicultura estava ocorrendo ainda, né, de forma gradativa, e ela vai se estabelecer somente na segunda metade do século, durante o governo do seu filho, Dom Pedro II, que aí sim esse vai conseguir se estabelecer no governo, né, aliado à força do café e aliado aí à manutenção do trabalho escravo, que deixava a elite agrária contente com ele, bastante contente com ele. E o café foi muito importante, tal que na bandeira do Brasil imperial existem lá 2 ramas de café. O mais significativo questionamento à postura do imperador ocorreu logo após a outorga da Constituição de 24 com a Confederação do Equador, né, o que eu falei para vocês no início, né, houve vários movimentos emancipacionistas em relação ao Brasil, e o principal dele foi da Confederação do Equador, que só não vigorou porque não houve um apoio internacional. Se alguma grande nação internacional aceitasse a Confederação do Equador, talvez hoje nós fôssemos vizinhos de um país ali no Nordeste. A maneira autoritária como Dom Pedro I conduzia a política, a crise econômica, a derrota na Guerra Cisplatina, que vocês sabem, né? Cisplatina é o território onde hoje é o atual Uruguai, que pertencia ao Brasil, e o Dom Pedro perdeu. E no momento de consolidação do Estado, perder uma guerra é muito ruim,
né? Eu já falei para você nas aulas sobre nacionalismo, o sentimento nacional vai aumentando com uma guerra, né? Quer aumentar o sentimento nacional. Se o povo faz uma guerra, mas perder ela só prejudica, né? E o vínculo do imperador com a antiga metrópole, que é o que eu falei também aí no início, ele era herdeiro do trono português, abalaram a popularidade do monarca, que cada vez mais isolado abdicou ao trono em nome de seu filho, Pedro, né, que depois vai ser chamado de Dom Pedro II. E ele tinha apenas 5 anos de idade, e a Constituição ortogada pelo próprio Dom Pedro dizia que, nesse caso, o monarca não tomaria o trono, não tomaria posse do trono, e se instauraria um governo de regentes. Isso que nós tivemos o período regencial. Então, aqui nós temos essa imagem aí da grito da independência lá no Ipiranga, né, com esses cavalos rampantes, os dragões da independência aí. Lógico que isso é apenas na teoria, é uma construção. Entra, né, nessa construção do sentimento de nacionalidade, de colocar o imperador como um herói, né? Então, essa pintura do Pedro Américo, ela não representa a realidade, sim uma construção de uma realidade para construir um sentimento nacional brasileiro. E lógico, olha só, o quadro é de 1888, bem depois da independência, quando vai se construindo, tentando se construir esse sentimento nacional, né, essa visão de Dom Pedro como um herói, né? Na verdade, a gente sabe, né, tem as teorias aí de que Dom Pedro estava com uma disenteria, estava ali no Rio, né, se aliviando, e também não estava a cavalo, as viagens eles faziam de burro. Então, é muito provável que Dom Pedro tenha proclamado a independência não sobre um cavalo, mas sobre um burro, e, né, sofrendo ali uma indigestão ali no seu estômago. Então, foi assim que nasceu o Estado brasileiro e o primeiro reinado, esse período que foi muito conturbado da história brasileira. Então, essa aula por hoje é só. Temos mais uma aula de geografia hoje. Então, até daqui a pouco. Arrasou, Benê, até.